Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião. E nesta terça-feira, dia 7 de abril, nós estamos recebendo, com muito prazer, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. Neste dia em especial, viu, Roberto? É o dia do jornalista. Portanto, parabéns a todos os colegas jornalistas pela data de hoje. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chico. Muito bem, Roberto. E nós vamos começar o programa falando sobre antisionismo, antissemitismo. Aliás, é uma entrevista muito interessante da pesquisadora, da estudiosa sobre esse tema, Arlene Clemescher, do ICL. Vamos ver, por favor. De 48 até 67, um amplo setor da esquerda europeia apoiou a criação de Israel. Por que que em 67 isso mudou? Porque em 67 Israel expandiu. E ocupou todo o território da Palestina histórica. E a conquista de Jerusalém para o judeu religioso foi algo extremamente simbólico. E aí Israel vai dizer, a cidade una e indivisível, nós nunca mais vamos devolver Jerusalém. O antisionismo, de fato, em 67, ele tem um impulso. Exato. Ok. Porque aí, muitos que de 48 a 67 tinham apoiado o projeto de criação de Israel, vão dizer, não, peraí, foi longe demais. Acabou com os territórios palestinos, não sobrou mais nada para os palestinos. Claro que um setor da esquerda sempre criticou pelo aspecto colonialista, mas outros que apoiavam começam a se distanciar. Mais importante até do que a esquerda se distanciar é dentro das próprias fileiras do sionismo. E essas fissuras dentro do movimento sionista punham até mais receios e medos na liderança sionista do que crítica externa. Roberto Mohamed, gostaria de ouvi-lo, meu caro. A gente já falou disso aqui, inclusive. Ela é uma professora sensacional, e é aquilo que eu estou falando sempre aqui. E aí a gente tem que trazer o projeto de lei da Tabata Amaral, que eu até agora não entendi, e já pedi para a produção entrar em contato com ela, para ela fazer o programa, para ela me explicar. Explicar o que ela pretende. Não, o que ela tem na cabeça colocando sionismo e semitismo como a mesma coisa. Antissemitismo é preconceito contra judeus. Antigermânico. Um cara, por exemplo, que seja antigermânico, ele é preconceituoso, porque ele é contra os alemães. Sim. Um cara que é antinazista é contra os nazistas. Sim. Todo italiano, o preconceito contra o italiano é uma coisa, o preconceito contra o fascista é outra. Claro. O preconceito contra o judeu é o antissemitismo. Isso é criminoso. Ainda mais por tudo que esse povo passou. O antisionista é contra a política do Estado de Israel, que cometeu genocídios na Palestina desde 1948. Não é que genocídio é agora. Sim. Em 1948, as vilas palestinas foram invadidas, os palestinos trucidados para o início da conquista do território israelense. Então vamos deixar claro que os palestinos já estavam lá. Aquele Israel histórico da Bíblia, Israel histórico, era a região da Palestina, e mesmo a Bíblia fala dos outros povos que estavam lá, que inclusive conviviam com judeus tranquilamente, tanto os palestinos quanto os árabes. Aí, a gente tem até uma arte, em 1966, na Guerra dos 67, a Guerra dos 6 Dias, Israel simplesmente arrebenta com tudo, financiada pelos Estados Unidos. Em 6 dias derrota todos os exércitos árabes. E vamos deixar claro, a Arábia Saudita não era a potência militar que ela é hoje. Esses países começaram a se armar, Chico, depois de terem tomado um pau tremendo na Guerra dos 6 Dias. Aí sim, o Egito, a Líbia, a Arábia Saudita começaram a se armar. Para não perder mais, apanhar do jeito que apanharam. Se a gente olhar ali, vamos lembrar que o primeiro comprador do Mirage 3 da França, que o Brasil depois comprou 12, foi Israel, comprou 200. Ali a gente nota em verde Israel antes da Guerra dos 6 Dias. E ali depois em verde Israel depois da Guerra dos 6 Dias. Todo o deserto do Sinai foi tomado, a faixa de Gaza não existia, foi tomada, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Tá? É que o mapa está em inglês, mas ali na ponta. Esse passou a ser o território de Israel. Cadê a Palestina? Sumiu. Sumiu e vai sumir definitivamente. O sionismo é uma política de Israel que não aceita a resolução da ONU que criou os 2 estados,
não aceita a divisão de Israel como cidade universal, porque ela é o berço de 3 religiões, das 3 religiões monoteístas, e ela não aceita. E está circulando vídeos na internet que não são falsos, de turistas cristãos sendo apedrejados e xingados por israelenses sionistas. Além do sionismo, ainda há o radicalismo judaico em relação à própria religião, que são os extremistas, chamados de judeus ortodoxos. Eu estou falando da religião, não estou falando do povo, que são mais ou menos como os nossos evangélicos, hoje. Eles são radicais. A gente mostrou um vídeo aqui na quarta-feira passada, mostrando os veteranos do exército israelense do genocídio de 1948, sim, rindo de terem matado vários, dezenas, centenas de palestinos. Os vídeos mostrando todos eles atrás de um arame farpado, na terra que era deles, onde eles viveram. Aí vem a deputada Tabata Amaral, bonitinha, inteligentíssima, e faz um projeto dizendo que sionismo é a mesma coisa que semitismo. Tabata, de onde você tirou isso? A gente poderia... Aí teve um outro vídeo dizendo que você foi uma das escolhidas num projeto do Jorge Paulo Lemann, e foi estudar. O Lemann não é judeu, o Lemann é filho de suíços. Então eu queria saber de onde você tirou isso, Tabata. Teu namorado não é judeu, porque a família do Eduardo Campos não é judia. Falou, de onde veio isso, Tabata? Você faz um projeto que é abraçado pelo PL. A direita está abraçando o teu projeto. E depois do centro-esquerda sair, né? Sair que havia apoiado inicialmente. Exato. Tabata, eu não entendi. Você precisa explicar para a sociedade, da forma veemente como você explicou o projeto do Senado em relação à misoginia, você precisa explicar. Você precisa definir o que para você é semitismo e o que é sionismo. Sionismo é uma política genocida que faz limpeza étnica, prega a limpeza étnica. Eu não posso ser criminalizado por ser contra isso. Senão daqui a pouco você vai dizer que preconceito contra o nazismo é preconceito contra a Alemanha. O que está acontecendo com você, Tabata Amaral? Eu cansei de dizer aqui que você era uma grande revelação na política. Mas eu estou profundamente decepcionado justamente com isso. Não é possível que alguém no seu partido, o Partido Socialista Brasileiro, vá votar sim num projeto desse. Agora, você dá munição para o PL, para a extrema-direita que vai para a rua com bandeirinha de Israel, porque, segundo uma velhinha que foi entrevistada, eles são cristãos como nós. O que está acontecendo com esse país? Virou de cabeça para baixo? Quem nasce ignorante já vai lá e coloca um botão do PL, né? Porque você vai ser ignorante, então você vai votar no PL, você vai ser da extrema-direita. É isso que a gente quer? É esse o futuro desse país? Uma deputada do PSB apresentando um projeto desse, não sei o que você tem na cabeça, Tabata. Alguma coisa boa não é. Partido Socialista Brasileiro, né? E seria o caso, seria bom que a deputada Tabata Amaral viesse aqui e conceder uma entrevista, né? O programa está aberto à deputada Tabata Amaral para vir aqui e dar os esclarecimentos devidos com relação a essa questão. Exatamente, ela já fez opinião uma vez, eu gostaria muito que ela fizesse, porque eu acho que ela precisa definir. Tem que defender o projeto da misoginia. Agora, o que ela não pode é apresentar um projeto desse e se fingir de morta. Ela vai ter que explicar qual é a definição dela, das duas coisas que eu falei, para poder dizer por que eu não posso falar mal de um país, de um Estado, de um governo, que não tem nada a ver com o povo judeu. O povo, evidente. Não tem nada a ver. Senão um brasileiro que mete o pau no governo já ser preso, porque é contra o Brasil. O Eduardo mesmo não foi processado por traição até hoje, o Chico. E tinha que estar na cadeia, ele, o Paulo Figueiredo, aquele estelionatário que anda com ele para cima e para baixo. Não se pode mais criticar o Netanyahu, portanto. Não pode falar mal do Netanyahu, um assassino, e a gente não pode falar mal dele. Só em tribunal de Haia também tinha que ser todo mundo preso, né, pelo projeto da Tabata, porque condenaram o Netanyahu por crimes de guerra. Muito bem, Roberto. Vamos um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, de volta com a opinião desta terça-feira, 7 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. E agora, Roberto, nós vamos ver um VT do Roda Viva de ontem, que trouxe a entrevista com o neuropediatra Salomão Schwartzman, que é um especialista em transtorno do espectro autista. Ele explica, aliás, o que é o autismo num dos trechos da entrevista. Vamos ver, por favor. Começasse nos educando, pelo básico, o que é o autismo? Então, Paulo, eu gostaria de começar com uma breve história para chegar até onde a gente está hoje. O autismo não é novidade. Na verdade, ele existe há quase 80 anos. Ele foi descrito há 80 anos atrás, veio sofrendo modificações do ponto de vista de como ele é entendido, quais seriam as possíveis causas, com números crescentes em termos de diagnósticos. Então, basicamente, o que é o autismo? Depois a gente pode entrar em detalhe, mas é um distúrbio neurobiológico. Quanto a isso, não há dúvida, embora muita gente ainda admita que seja uma coisa relacional, que eventualmente é uma condição decorrente de um trato inadequado do ambiente. Uma mãe geladeira ou uma mãe profundamente desatenta com relação ao seu filho. O senhor não acredita nisso? Não, o mundo não acredita mais, mas até muito pouco tempo, e em São Paulo você ainda tem grupos importantes defendendo isso. Mas eu volto a insistir, a literatura é óbvia, no sentido de que hoje considera-se que é um transtorno neurobiológico. Essa do Salomão Schwartzman. O Roda Viva voltando aos bons tempos. Sem dúvida nenhuma, foi uma belíssima entrevista. Inclusive os entrevistadores também estão de parabéns. Nenhum deles falou bobagem ou fez pergunta idiota. O espectro autista, eu ouvi de um neurologista aqui de Santos, um tom de crítica, dizendo, hoje todo mundo é autista. Isso foi muito infeliz, ele é um neurologista da velha guarda, muito bom, mas dependendo da idade as pessoas começam a ficar avessas a se adaptarem aos novos tempos. O que aconteceu é que o diagnóstico hoje é muito mais rápido. Não é que o número aumentou, não é que todo mundo hoje é autista. Acontece que hoje o diagnóstico é eficaz. Dito isso, a gente tem que ir para um outro lado que ele abordou no programa, foi um Roda Viva como há muito tempo eu não via, que fala justamente da hipocrisia da inclusão. Sim. E a gente vive isso aqui em Santos e vive no Brasil inteiro essa hipocrisia da inclusão. Imagine você uma sala de aula em que você tem uma criança autista num grau elevado e uma monitora que não tem que ser professora, muitas vezes acho que nem formada em pedagogia, não é essa exigência, não tem formação nenhuma. Cuidadora apenas. E aí o que ela faz? Como é que ela vai cuidar de uma criança que tem problemas de relacionamento, que é a principal característica do autista? O autista em grau leve consegue tudo na vida, profissionalmente, tá? Mas o autista severo, não. Uma vez eu dei um exemplo aqui, já vou falar dele de novo, para as pessoas verem o que é a importância da mãe. Porque os pais, quando têm esse problema pela frente, mais da metade se manda. Não suporta o ônus, porque o homem é covarde em relação a isso. A gente tem que admitir. A mulher dá um banho em termos de coragem no homem, principalmente nessa questão de criação dos filhos. Mas o básico aí é o seguinte, esta criança não vai conseguir aprender, vai atrapalhar o andamento de toda uma classe, com essa coisa de inclusão. É aquela hipocrisia dos testes que se fazem com a educação. Isso tinha que acabar. Você tem que ter escolas especializadas. Santos, inclusive, dá uma aula para o Brasil. Como já demos no tempo da Thelma, no tratamento da AIDS, hoje nós estamos dando um exemplo para o Brasil. Mas isso tinha que ser aplicado definitivamente na rede de ensino toda, inclusive da região. Santos tem uma escola especial. Aí é diferente. Aí você coloca crianças que têm os seus problemas pelo seu nível de dificuldade e coloca a gente preparada para trabalhar com elas. Prefeitura de Santos. E aí o cara que idealizou isso chama-se Paulo Alexandre Barbosa. Tudo bem, quando a água bate na bunda é que a gente acorda para a maré subir. Mas aí ele é o responsável por esta unidade.
que inclusive é em parceria com uma universidade. Santos está de parabéns. Santos deu um show, mostrando como é que faz. Não é botando criança autista numa sala de aula com crianças normais, que vão se ver prejudicadas, vão fazer bullying, vão se revoltar em relação a isso e jogar o peso disso numa cuidadora que não tem obrigação nem formação de entender o que está acontecendo. Essa hipocrisia tem que acabar. É preciso que gente séria, por exemplo, Santos tem uma secretária de educação que conhece o assunto, que é a Audrey, que é também a vice-prefeita, ela tem que estar trabalhando nisso e se tem que levar isso para todas as cidades da Baixada, quem sabe a gente dá uma lição para o Brasil. Por que isso? Nós temos aqui em Santos, por exemplo, um projeto da minha queridíssima Cláudia Alonso e do Renato de Renzo, que chama-se Projeto Tantan. O Tantan trabalha com Down, basicamente, mas tem autistas também, mas trabalha basicamente com Down. Eles aprendem a trabalhar em restaurantes, em bares, tudo isso através da arte. A gente chama de arte-terapia. E esse projeto é estudado por, Chico, por secretarias de ação social e de educação do Brasil inteiro, porque ele é fantástico, ele tinha que virar uma marca. Né? E vamos lembrar que isso também vem lá do Davi Capistrano. E governos têm que entender que muitas vezes, mesmo que a marca não seja a sua, e o Beto deu uma aula nisso, quando ele assume a prefeitura, sucedendo o Davi Capistrano, aquela gangue dele queria mandar todo mundo embora. Aqueles lixos que orbitavam em torno do Beto. Tem lixo até hoje na prefeitura, né? Parece que ele deixou, ele não colocou o saco no cesto e grudou no fundo do cesto, está até hoje na prefeitura uma parte do lixo dele. Mas aquele lixo dele queria mandar embora o pessoal mexer na saúde. E o Beto mostrou ali o que é ser um político de verdade. Não à toa, ele foi um dos deputados mais relevantes da nossa região nos últimos 30 anos. O Beto disse, os caras trabalham? Vocês querem que eu mande embora os caras que fizeram o cartão de visita da política do meu antecessor? Não, eles vão ficar lá e vão continuar trabalhando, porque eu não quero mexer nisso. Eu não quero ser acusado de destruir uma obra que é conhecida no mundo inteiro. Eles estão trabalhando, deixa eles lá. Eles são petistas, e daí? Ali ele mostrou a diferença entre o político que faz política, de verdade, e o lixo. Como eram os lixos que estavam em volta dele. Mas o Beto controlava os lixos dele. Isso, o Paulo nunca pode deixar acabar. E eu espero que, ganhando ou se perdendo em 2028, o grupo que está aí, não mexam nisso, que é uma aula para o Brasil inteiro, como que deve ser encarada essa questão. Só que aí, Chico, tem uma outra questão que a gente tem ainda 1 minuto e pouco, dá para falar, que é a industrialização do tratamento de autistas nas clínicas que usam o método ABA, que é baseado principalmente na psicologia, na fonoaudiologia e um pouco menos na fisioterapia, mas também conta com musicoterapeutas, arteterapeutas. Virou uma indústria. Estão abrindo um monte de clínicas que transformaram as clínicas praticamente numa Disneyland ou num Play Center. Convence e está causando um prejuízo muito grande para os planos de saúde, porque eles são extremamente mercantilistas, só que é efetivo, dá resultado. E os planos de saúde todos estão cobrindo. Não no número de sessões que essas empresas safadas, sem vergonhas, ficam fazendo parceriazinha com o escritório picareta de advocacia. Isso não pode acontecer. Isso, não estou defendendo o plano de saúde. A gente tem que começar a querer ser ético no Brasil, porque a gente está ultrapassando todos os limites, Chico. Eu só queria, viu, Roberto, apenas registrar por uma questão de justiça, que no caso de Santos, na década de 60, Santos já era pioneira no Brasil quando criou a primeira escola de educação especial, Carmelita Prost Vilaça. Isso no governo do então prefeito Silvio Fernandes Lopes. Apenas para que fique registrado. Santos sempre esteve na vanguarda. Eu só espero que com esse grupo que já está muito acomodado aí, tem um monte de parasita, um monte de gente orbitando que não tem currículo nenhum, né? Muitos têm o currículo no útero.
que a gente consiga manter o que tem de bom na cidade e essa vocação que Santos tem para ser vanguarda em tudo, como é no caso do autismo e é no caso do Down. Muito bem, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião nesta terça-feira, 7 de abril, e hoje recebendo o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E Roberto, veja, a segurança é a grande preocupação hoje da população brasileira, conforme atestam diversas pesquisas ao lado de saúde. Não é à toa que, até em razão disso, ex-gestores de segurança em diversos estados brasileiros, pelo menos uns 12 estados, entre eles São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, serão candidatos nas eleições de outubro, ou a governador, ou a senador, ou a deputado federal, ex-gestores de segurança, todos eles, na sua maioria, candidatos da direita e da extrema-direita, candidatos do PL. Mas eu queria mostrar, a propósito, Roberto, um VT onde o pesquisador Bruno Langione, do Instituto Sou da Paz, fala sobre a facilidade para se adquirir fuzis no Brasil. Vamos ver, por favor. Fuzil não era uma arma que era liberada para civis. Foi liberada em novembro de 2019 pelo decreto do Bolsonaro e pelas portarias do Exército. Cada CAC, cada atirador esportivo foi permitido a comprar 30 armas de calibre restrito. Podia ser 30 fuzis iguais. Se eu quisesse comprar 30 T4 da Taurus, eu podia comprar 30 sem ninguém falar nada. Para cada fuzil desse, ele podia comprar 1000 munições. Era uma arma que não estava disponível para civil, passou a ficar disponível para civil. Aumentou também a apreensão de fuzis no Sudeste depois dessa liberação e, coincidentemente, os 2 fuzis mais apreendidos foram os fuzis mais registrados também por CACs. Isso quer dizer que todo mundo que registrou a arma é bandido e fez de má fé? Obviamente que não. O que a gente está falando é, quando você aumenta esse estoque legal, você aumenta as oportunidades de desvio. E em alguns casos, desvios criminosos, né? A gente teve um caso no Rio de Janeiro, de um cara que chama Vitor Rebolau, que ele morava em Goiás, a polícia pegou ele no caminho para o Rio de Janeiro. Ele estava com uma SUV, 26 fuzis T4 da Taurus e 26.000 munições. Ele comprou quase a cota inteira do que ele podia de fuzis. Provavelmente ele não usou o dinheiro dele, porque para comprar 26 fuzis e 26.000 munições é bastante dinheiro. Provavelmente ele estava financiado e a polícia, no inquérito, dizia que ele estava levando essas armas, essas munições para o Comando Vermelho. Então, por mais que seja uma minoria, né, quando você abriu essa brecha foi utilizada pelo crime, de novo, naquela discussão de mercado ilícito. Para que eu vou para o Paraguai, ter que trocar dólar, pagar 40 mil num fuzil, se agora eu posso pegar alguém sem antecedente criminal, pagar 5 mil para essa pessoa, pagar um valor, uma remuneração, essa pessoa registra no nome dela, faz um BO falso de furto ou roubo e repassa essa arma. Que barbaridade. 30 fuzis o cidadão pode comprar hoje? Para quê? Aí fica a questão. Mas aí a gente tem que explicar o seguinte. Absurdo. Olha. Chico, foi pagamento de fatura. Quando os Bolsonaros, todos eles, né, ele e os 3 patetas, e mais o quarto, que é o lá de... Esse coitadinho, não tem nada a ver com isso. Mas os 3 patetas, os 3 filhos que moravam com ele no Rio, são todos amigos da milícia. Foram financiados e eleitos com dinheiro e com apoio das milícias. E, consequentemente, da bandidagem. Teve que pagar fatura. Isso é pagamento de fatura, isso não tem dúvida nenhuma. O que justifica autorizar uma pessoa a comprar 30 fuzis iguais? Não tem sentido uma coisa dessa. Não tem sentido. Não tem justificativa legal, não tem justificativa de defesa. Ah, eu posso ter uma arma para me defender. Tá bom, uma pistola. No máximo, em casa, um fuzil. Tá, não, eu acho que não deve ter. O grande problema dos Estados Unidos é confundir o direito à arma, que vem lá do século XVIII, na conquista do Oeste, porque não havia polícia, não havia segurança para os colonos. Quer dizer, quando eles foram fazendo a conquista do Oeste, eles precisavam se proteger. Hoje não se justifica mais, você tem a polícia organizada. Quando o Estatuto do Desarmamento foi, o discurso desses boçais ignorantes, que na verdade são bandidos, era, eu não tenho o direito de me defender, mas o bandido anda armado, só que aí fica mais fácil. Quando você desarma a população e só deixa a polícia armada, andou com arma é bandido. Lógico. E aí, se você não prende, o tolerância zero em Nova York, por exemplo, começa quando eles aumentaram a pena e fizeram uma operação para desarme. Desarme, claro. Arma ilegal, o cara já não precisava nem pegar por mais nada.
Porque aí vai discutir quanto de droga estava levando, se foi furto ou roubo, tal. Não, estava com arma ilegal, está preso. Acabou. É assim que você começa a resolver a coisa, porque é flagrante. Agora, quem faz a legalização, a autorização, para que um cara compre 30 fuzis do mesmo tipo, é bandido. Bandido que está devendo para bandido e vai pagar dessa forma. E o Langione, eu acho que ele tomou muito cuidado ali, eu não tomo cuidado nenhum, como dizem que eu não tenho freio. Na verdade é o seguinte, não é minoria não, é maioria. O cara que compra 30 fuzis, ele vai fazer um boletim de ocorrência de furto 2 dias depois. Pode acreditar nisso. E toda esta munição legal, e o que ele falou, diminuiu muito o custo para o Comando Vermelho e para o PCC. Comprar arma hoje é a coisa mais fácil do mundo. Não precisa mais roubar quartel. Como aconteceu naquele que o Pazuello era o comandante, mas ele não viu, né? Pazuello era gordinho, a barriga atrapalhava. Então ele não viu que estavam roubando o depósito de armas no Arsenal do Exército. Ele era o comandante, antes de ser ministro da Saúde, né? Probo, honesto, tal, hoje legislador brasileiro. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, fica claro para mim, óbvio, que foi pagamento de fatura. O que me espanta é que o Lula, na verdade ele até tentou, mas as portarias podiam restringir isso. As portarias podiam restringir. Mas o Lula não conseguiu aprovar um projeto de lei que foi mandado para acabar com isso. Porque a bancada da bala é extremamente efetiva. Não é possível, não é lógico, não é razoável que um cidadão compre, como contou agora o Bruno Langione, 26 fuzis e 26 mil munições, mas nem numa guerra, põe num carro e sai por aí, sabe, não tem cabimento. Não, eu queria entender a justificativa, Chico. Não há justificativa para isso, a não ser entregar estas armas para os bandidos. Agora, isso um deputado deveria fazer um projeto nesse sentido de desarmar este tipo, porque não é possível. Não passa. Então, como não passa, eu acho o seguinte, então vamos tentar, por exemplo, a Tabata Amaral, em vez de fazer esse projeto escroto dela, isso, não poderia fazer algo assim? Por exemplo, apresentar um projeto e você quer ter uma arma para se proteger? Vá lá. E uma arma em casa? Vá lá. Também, não tem problema. Agora, acaba com esse negócio de CAC. Esse negócio de CAC é uma hipocrisia. Colecionador. Colecionador, ele coleciona a arma da Segunda Guerra Mundial, da Primeira, uma Uzi. Vai colecionar 26 fuzis? 30 fuzis? Iguais. Dá para fazer cabaninha. Não tem sentido. Não, vai para uma guerra, né? E é por essas e por outras que nós vamos ter ex-gestores da área de segurança pública, Roberto, como candidatos em praticamente o país inteiro. E Chico, sabe que às vezes eu pergunto? Porque, por exemplo, eu disse aqui, né? O argumento do bolsonarista é o seguinte: você começa a dar uma série de argumentos para ele para mostrar que Bolsonaro não é mito, que os filhos são todos bandidos e loucos. Aí ele pensa, e o Lula? O Moro fez exatamente isso, foi entrevistado, né, para questionar se o Flávio faria o que o pai fez, de deslocar 15 superintendentes regionais e tirar a autoridade dele sobre a polícia. E ele fala, mas e o PT? Eu falei, então, esse sem vergonha, né? Que foi o grande responsável pelo fim da Lava Jato, não foi nem Bolsonaro, ninguém, foi ele, como juiz, como juizinho desse tamanho, ó, juizinho. Ele que fez isso. Não foi o PT e não foi o Bolsonaro. Agora, tem uma coisa bem clara. Lula não tirou ninguém da Polícia Federal porque estava investigando seu filho ou estava investigando alguém do governo. Você morda a língua porque você saiu do governo, você é sem vergonha, né? Né, Moro? Você sai do governo dizendo que o Bolsonaro mexeu na polícia, não estava combatendo a corrupção, tudo isso para proteger o filho dele, que por coincidência é o cara que você abraçou, que é candidato a presidente da República, que você, Moro, chamou de corrupto. Você, Moro, chamou ele de corrupto. Mudou de ideia? Mudou de ideia? Eu estou começando a achar que você é um juiz facinho, Moro. Você é facinho. Não sei como é que era quando você estava lá na Vara Federal, porque a gente só ouvia você falar disso. Alguns advogados paranaenses uma vez me disseram também que foi o único processo que você julgou na vida. Mas eu acho que você era um juiz facinho, né? Porque o cara que xingou de tudo que era jeito e que você disse que era o responsável pela sua saída do governo,
Você abraçou outro dia e falou, tamo junto. Tamo junto, mano. Você falou isso. Não sei qual é a tua, mano. Realmente não sei. E por sinal, o Ratinho Júnior também não sabe. Porque desistiu de ser candidato a presidente só para você não ganhar a eleição. Para contornar, tentar controlar e contornar a situação política no estado do Paraná. Vamos para um rápido intervalo, Roberto, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 7 de abril, e hoje com Roberto Mohamed, comentarista do programa. E agora vamos entrar no aspecto internacional do programa. E nós temos um VT, viu, Roberto, interessante, uma deputada colombiana, trumpista, ou seja, aliada de Donald Trump, e que tem uma reação assim, bastante interessante. Ao mesmo tempo, ela teve o filho que foi expulso dos Estados Unidos. Está preso nos Estados Unidos, né? Está preso nos Estados Unidos e ela tem uma reação exatamente pedindo clemência ao filho. Ela como deputada trumpista. Vamos ver. Hola, soy Ángela María Vergara, madre de Rafael Alfonso Vergara Vergara, retenido de manera injusta en Estados Unidos por ICE. Lleva 18 días encarcelado, encadenado, en unas condiciones inhumanas. Una persona que estaba a la espera de su resolución de su situación legal, pero tenía su permiso de trabajo, pero tenía su seguro social, y tenía su audiencia programada para el 2028. Un joven que siquiera tiene una infracción de tránsito, pero que él, y al igual de muchos colombianos, están viviendo un martirio, que no han podido regresar a su país, que necesitan la intervención urgente del Estado. Es por eso que hoy como madre les pido ayuda. Pois é, deputada, a senhora na campanha apoiou abertamente Donald Trump, dançou por Donald Trump, vestiu a camiseta de Donald Trump, o boné de Donald Trump, né? E agora é o que temos. Como mãe, está sofrendo pela prisão do filho, que, segundo ela, está numa prisão desumana, prisão de Donald Trump, Roberto Mohamed. Chico, é a mesma coisa, ela fez o que o Tarcísio fez, o que o Bananinha faz lá nos Estados Unidos, boné do MAGA, como se eles fossem americanos, o Jair Bolsonaro dizendo que prestava continência para a bandeira americana. Essa gente é assim, quando a água chega na bunda deles, aí a coisa muda. Mas eu não sou do time dos boçais, então jamais vou dizer bem feito ou ela que se vire agora. Mas eu acho que agora ela vai mudar de ideia, porque é aquela história. Tem aquela historinha do cara que, pô, a polícia chegou lá, pegou, prendeu todos os judeus e ele disse, eu não sou judeu, não tenho nada a ver com isso. Aí no bairro prenderam todos os negros, ele disse, não é comigo, eu não sou negro, então não tem problema. Aí foram lá, pegaram todos os deficientes e começaram a prender. E ele disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou deficiente. Até o dia que a polícia chegou lá para prendê-lo e não tinha ninguém para defendê-lo, porque já tinham prendido todo mundo. Essa historinha é a mesma. Né? Aquela velha história que me incomoda, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons, é exatamente isso. Essa gente tem que aprender que uma hora a água pode chegar lá no seu traseiro. Não tem jeito, não tem como evitar esse tipo de coisa. Né? A gente acabou de falar no último bloco. Será que passava pela cabeça do Moro, quando aceitou o convite para largar? Por que ele não disse para o Moro, me promove para o TRF4, eu quero fazer minha carreira como juiz, eu quero um dia chegar no Supremo. Não, foi ser ministro da Justiça, não durou nem um ano. Porque o cara disse, eu vou proteger meu filho, eu vou tirar todo mundo, se não der eu tiro o ministro. E aí hoje ele abraça o cara que foi o pivô daquilo que aconteceu. As pessoas têm que, às vezes, entender que pode acontecer delas morderem a língua. Roberto,
no Santo Inquérito, Dias Gomes disse: é um mínimo de dignidade que não pode ser negociada, nem mesmo em troca do sol. Foi o que eu falei aqui, Chico, em relação ao Otávio Guedes e a Sadi, naquele maldito PowerPoint da Globo News. Eles tinham que, na hora, falar: olha, tira do ar porque está errado, o telespectador desculpe, mas o pessoal vai refazer a arte. Sim. É uma questão de dignidade, todo mundo tem conta para pagar, eu disse aqui, mas eles não podiam jamais ter submetido a credibilidade deles àquele PowerPoint ridículo, que era uma coisa obscena, e que passou na mão da redação, é óbvio, que não foi um erro de uma pessoa. A Globo pode ter demitido alguns Zé Mané, mas certamente, vamos dizer que foi o estagiário, mas certamente não foi. Agora, em relação ao que esta mulher fala, e tudo que eu acabei de falar, inclusive essas incoerências das pessoas, como aconteceu, e eu falei em relação ao Moro, está acontecendo hoje na guerra do Irã, em Estados Unidos e Israel. Novamente a gente traz o assunto da Tabata. Não são os judeus que estão atacando o Irã, é Netanyahu e os sionistas que estão atacando o Irã. É diferente. E estão cometendo uma insanidade, Chico. Estão atacando. Israel começou a atacar instalações nucleares iranianas, ou seja, usinas nucleares. E o Irã revidou. Não é o contrário, não, como estão alegando. Israel tem como alvo e atacou as usinas nucleares iranianas. Ora, uma bomba explodindo numa usina iraniana provoca um acidente ecológico que todo mundo vai pagar o preço. Já está partindo para a insanidade o que está acontecendo lá. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, Chico, e que é a inteligência iraniana. Os iranianos estão usando uma técnica de guerra que os Estados Unidos já sentiram isso na pele, mas de uma outra forma, num outro momento. No Vietnã, quando Johnson autorizou os bombardeios com napalm nas vilas, tanto no Camboja, no Laos e na área tomada pelos Vietcongs, ele achou que aquilo era demonstração do poder americano, que de forma alguma era equiparado pelos Vietcongs, e que isso faria com que eles recuassem e iriam depor as armas. Não aconteceu isso. Só que essas imagens chegaram nos Estados Unidos e a população americana reagiu. E ali os Estados Unidos começaram a perder a guerra. E perder a guerra para um anão. É mais ou menos um cara de 2 metros de altura perdeu uma briga para um anão. Davi e Golias. E os Estados Unidos saíram com o rabinho entre as pernas. Foi muito semelhante, a fuga de Saigon foi muito semelhante à fuga do Afeganistão. Sim. Atabalhoada, um negócio que não tinha sentido, e por um grupo rebelde que se dizia ter sido controlado. Né? Não foi como quando Saigon caiu, eles sabiam que ia cair. O avanço vietnamita era muito forte, Vietcong. Agora, no caso do Afeganistão, ninguém entendeu. Na hora em que os Estados Unidos anunciaram que iriam se retirar, aí sim, os talibãs surgiram do chão. Parecia filme de terror. Ou filme da múmia, né? Aparece aquele exército brotando da areia. Ninguém entendeu o que aconteceu ali, porque a situação estava sob controle. O Biden, né? Não sei se ele bebeu um dia, se ele teve um surto psicótico, ele resolveu sair e largou. Quando ele fez o anúncio de que os Estados Unidos iam se retirar do Afeganistão, o Talibã renasceu, da noite para o dia, mostrando que talvez aí sim fosse a causa de sair. Eles descobriram que não iam conseguir acabar com eles. Só que eles estavam mantendo a coisa sob controle. É a mesma coisa que está acontecendo lá. O Irã está praticando uma técnica chamada guerra assimétrica. O que é a guerra assimétrica? Eu não mostro o que eu tenho. Então você vê só, a arrogância americana e a arrogância israelense. Olha, o Irã só tem foguete, mísseis obsoletos, submarinos obsoletos no Estreito de Hormuz, isso aqui vai ser fácil. Num determinado momento, o Irã começa a mostrar que ele tinha mísseis balísticos, também obsoletos, começou a usar. Quando Israel começa a aumentar os ataques, os americanos também, aí eles falam, então agora vocês vão ver. E começa a usar o que tem. E não se sabe ainda o que eles têm. As defesas antiaéreas iranianas estão conseguindo resistir bem. Só que o Irã está conseguindo o que ele queria.
Ele não quer matar americanos, ele não quer destruir o equipamento americano, ele quer causar prejuízo aos americanos. Por quê? Porque quando um foguete iraniano que custa $5.000 é abatido por um míssil americano que custa $1 milhão, olhem o prejuízo que o Irã causou contra os Estados Unidos. Para derrubar um drone de $5.000 do Irã, os Estados Unidos utilizam mísseis que custam quase $1 milhão cada um. Israel também. Só que Israel suga dinheiro do mundo através de uma rede sionista que capitaneia isso das doações para eles. Mas os Estados Unidos, independentemente do lobby israelense, a grande pergunta que se faz hoje na sociedade americana é: a inflação está disparando, o combustível está disparando, nós estamos gastando uma fortuna, muito mais do que gastaram na Guerra do Golfo, não dessa vez sem apoio japonês, sem apoio europeu. A França já reconheceu o Estado da Palestina e já ficou, o Macron agora também é persona non grata, que nem o Lula, para o Netanyahu. Netanyahu, que 2 governadores brasileiros, quem não lembra, Caiado e Tarcísio, foram lá puxar o saco dele, dizendo que ele não era para se preocupar com o Lula, que o Lula tinha ofendido ele, mas eles estavam lá pedindo: dá sua bolinha direita, dá sua bolinha esquerda que eu vou fazer massagem. Tá aí. É o cara que está praticando genocídio naquela área. Então, eu não consigo entender como é que pode tanta gente no Brasil ir com bandeira de Israel para a rua, seja lá o motivo que está te levando para a rua. Mas vamos começar a pensar no que vocês estão fazendo e quem vocês estão apoiando. Porque não tem diferença nenhuma de levar uma bandeira de Israel para a rua ou levar uma do PCC ou do Comando Vermelho. Estão matando pessoas, criminosamente, praticando genocídio. E a guerra contra o Irã não se justifica. Não se justifica. Assim como não se justifica, e a gente vai abordar na próxima semana, a questão da invasão do sul do Líbano. Existe uma verdade por trás disso. É um crime que se faz contra o país mais pacífico do Oriente Médio. E também o mais bonito. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, Roberto. Queria agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no Opinião e agradecer especialmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.